Oh, glória, aleluia, paz e graça, queridos amados, que o Espírito Santo de Deus, nessa tarde de terça-feira, possa ir nos fortalecer, nos dando estatura e graça, né? Que Deus é bom todo o tempo e a longanimidade dele dura de geração a geração, amém? A paz e graça, oh glória. Nós viemos aí com um texto abençoado. Antes eu quero estar aí com vocês orando, agradecendo a Deus por mais um dia de hoje, porque até aqui no finalizando a tarde, Deus nos sustentou, né? Agora são 5 horas e 58 minutos, 17h58, que o Espírito Santo de Deus, nesse dia abençoado aí de terça-feira, 24/3, aí, possa estar nos dando aí força, estatura e graça, amém? E o Senhor vem nos trazendo a palavra abençoada que está no livro de Jó. Então nós vamos ter um tempinho aí desse decorrer da semana estudando um pouquinho de Jó. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, 2 e 3 de Jó. Aprender um pouco, compreender das aflições do mundo, né? Porque nós conhecemos muitas das vezes, nós falamos só das bênçãos que nós conhecemos, que Deus fez sobre a vida de Jó. Só as maravilhas, só as bênçãos que ele recebeu após ele ser provado. Mas nós não falamos da vida de Jó, o início, como sucedeu, nós não explicamos como foi a passagem dele. Então nós vamos essa semana estudar sobre o livro de Jó, para poder nós de fato sermos abençoados por eles, porque o Espírito Santo de Deus é um Deus soberano sobre a nossa vida. E eu creio que Deus vai fazer aí grande maravilha na vida aí de Jó, porque Deus é bom, né? Todo o tempo. E a longanimidade do nosso Senhor Jesus dura de geração a geração, amém? Quero agradecer já minha cunhada linda, maravilhosa, que está aí ao vivo. Deus te abençoe, gata, abençoe a sua casa, porque Deus é bom, amém? Pai amado, Pai de graça, quero te agradecer essa tarde, meu Pai, porque mais uma vez o Senhor vem nos fortalecendo e nos restaurando a cada dia, cada manhã e nos ensinando. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor nos deu livramento de morte, o Senhor nos livrou, meu Pai, de intriga, de confusão, meu Pai. O Senhor nos deu, graças a Deus, um bom alimento, o almoço, como o nosso café da manhã, o lanche da tarde. Já quero te agradecer, meu Pai, pelo nosso jantar. Senhor, obrigado porque o Senhor vem sustentando os nossos celeiros, que o Senhor vem fortificando cada vez mais as nossas saúde, nos livrando de enfermidade, meu Pai, e nos ensinando, meu Pai. Porque esse tempo que o Senhor nos deu de toque, de recolher, de estar em casa, é um tempo que o Senhor nos deu para que nós possamos vir à reflexão e dedicar um pouco mais a Ti, buscar mais a nossa espiritualidade e ao mesmo tempo, Pai, nos revestir, Pai, de toda enfermidade. E também, meu Pai, de todas as armadilhas de Satanás. Que assim seja, amém. Glória a Deus. Leandro e Débora, Deus abençoe. Obrigada por estar ao vivo aí. Vamos meditar junto aí, né? Na palavra de Jó. Que diz assim, capítulo 1. A virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra, Uz, cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorria o turno de dia de seus banquetes. Chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois, dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste? Concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? E estende, porém, a mão e tocar-lhe, e tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Oh, glória! Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro de Jó, e lhe disse: os bois lavaram, e as jumentas passiam juntos a eles. De repente, deram sobre ele, e os sabeus os levaram e mataram aos servos, fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falam estes ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas dos servos e consumiu. Só eu escapei para trazer a boa nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 debaldos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram, e os servos os fios de espada. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Também este falava, ainda que veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. O cal caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a boa nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Por enquanto nós vamos só no capítulo 1, queridos. Olha como Deus é maravilhoso. Beijo pro meu esposo amado que está ao ar aí também. Esse gatão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que ele veio mostrando para nós como foi a passagem com Jó. Jó era um homem cheio de posse. Jó, ele era abençoado e bem-aventurado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o tempo, Jó tinha tudo. Jó tinha riqueza, servos, os filhos. Jó era admirável do plantio dele, tanto dos gado como da colheita. Até que então, Satanás não estava feliz de ver que Deus tinha um imenso carinho pela vida de Jó, porque via que Jó era temente, tinha um coração íntegro, segundo o coração de Deus. Por isso que diz a Bíblia que Jó, homem igual a ele, reto, do coração puro, era impossível achar sobre essa terra. Porque um homem com um coração íntegro igual a Jó
era muito raro de se ver. E Jó, mediante a tudo que às vezes os filhos faziam, os seus servos, ele sempre ia de madrugada levantar uma porção de oferta ao Senhor em sacrifício pela vida dos seus filhos, dos seus servos. Porque se ambos haviam feito algum pecado e cometido alguma iniquidade contra o Senhor, então ele ia ali para fazer sacrifício vivo em prol da família dele. Porque Jó era temente, Jó era um cara familiar. Ele todo tempo, Jó tinha essa perseverança de orar, buscar, pedir a Deus por misericórdia e perdoar os pecados, muitas das vezes, dos vossos filhos. Mas Satanás não tinha descanso. Ele não estava feliz. Ele queria destruir mais. Então, até então que ele tirou tudo, Deus diz para ele: olha, eu te dou liberdade para tirar então tudo de Jó. Porque eu quero ver se Jó é capaz de me blasfemar, de virar as costas para mim, de irar contra mim, se eu tirar tudo dele, até mesmo os filhos dele. E olha que maravilha, Jó foi tão maravilhoso porque testificou o amor puro que ele tinha por Jesus. Às vezes nos dias de hoje, querida e querido, é muito difícil para nós sermos pais e abrir mão dos nossos filhos em prol de um latrocínio, de um assassino, de um ladrão, de um estrupador. Muitas das vezes nós queremos justiça se algo acontece com um filho nosso, caindo na mão desses salteadores. E Jó não. Jó, quando viu tudo perecer, quando soube que aquela casa caiu em cima de todos os filhos dele, que acabou a colheita dele, que tudo ele perdeu, Jó rasgou suas vestes, raspou teu cabelo, porque naquela época era sinal de reverência. Quando você passava por alguma adversidade de luto, que você perdia um ente querido teu, então o povo daquela época, ele raspava a cabeça, ele rasgava suas vestes e ele se lançava em pedido de adoração e misericórdia, onde ali ele testificava. E Jó era íntegro porque ele testificava sobre isso, sobre a vida dele. E ele disse: nada eu tenho, tudo é do Senhor. Deus me deu e Deus tirou. Nu eu vim e nu eu voltarei. Quando ele ficou nu, ele queria mostrar que ele veio nu. Aquelas vestes dele não tinha importância, porque nós somos pó da terra. Nós viemos da terra, nós nascemos gerado pelo ventre de nossas mães. Nós somos gerado, criado, nós também produzimos, né, a nossa descendência, só que nu viemos e nu retornaremos. Muitas vezes nem vão chegar à sua fase adultas, outros não chegam nem à sua fase de idoso, outros às vezes morrem antes de nascer ainda no ventre. Isso depende de como Deus prescreveu no livro da vida. Talvez muitos só veio para poder trazer um ânimo para o casal e partir, porque o tempo dele era determinado daquela forma. Então observa bem que Jó passou por adversidade. Jó não foi assim tão rápido, ele hoje tirou tudo, amanhã ele ganhou de volta. Não, vocês vão observar com o decorrer dos nossos estudos, como a vida do Jó era. Jó perdeu tudo, tudo. Então ele não blasfemou, mas ele creu que Deus era o suficiente salvador da vida dele. Mais em diante, no capítulo 2, eu quero ler para vocês compreender esse estudo. Diz assim, no capítulo 2 de Jó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles apresentava perante o Senhor. Então o Senhor disse: Satanás, de onde vens? Ele respondeu: rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele.
e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfemará contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Misericórdia, né? Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Maldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Tem os recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevieram, chegaram cada um no seu lugar. Elisafaz, o temamita, Bildade, o suíta, e Zofar, o amamanita, e combinaram de ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, a cada um rasgando o seu manto, lançava em pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dia dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Oh, misericórdia, hein? Mas olha que maravilha, até aqui, mesmo com toda a lepra, toda doença e tumores malignos, presta bem atenção, tumores fortes, lepras, que Jó foi corrompido durante todo o teu corpo, e mesmo assim, Jó não amaldiçoou seu Deus. A mulher dele, ele falou: sua louca. Se ele foi nos concebeu muitas bênçãos, não poderia conceber maldição? E ela queria só viver em glória. Quantos de nós às vezes só queremos bonância? Quando nós chegamos em escassez, que há dias maus, dias árduos, dias que não tem o que comer, dias que não tem condição de correr, dias que nós estamos enfermos, dias como agora nós estamos enfrentando essa epidemia, e muitas das vezes nós queremos blasfemar o nosso Deus. E Jó todo o tempo se manteve de pé. Jó, hora nenhuma ele blasfemou, nunca não maldiçoou Deus. Ele não disse: eu não quero mais papo com o Senhor. Não, Jó disse: ele me deu, ele tomou, e bendito seja o nome dele. Bendito seja o nome dele. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus da descendência também de Davi, esse Deus que trouxe esse povo, gentios machar sobre essa terra, que veio nós como gentios sobre essa terra. Deus jamais desamparou Jó, mas Deus observava que Jó mesmo com dor, Jó mesmo em coceira, mesmo imagina aquela coisa babando, melando, aqueles bichos tentando se sentar na carne de Jó, e Jó ali com um caco de telha se raspando, se coçando. Quantos de nós teria amaldiçoado esse Deus? Quantos de nós teríamos dito: de Deus, eu não quero mais papo com o Senhor, não quero falar com o Senhor não vai me compreender. E mesmo assim, Jó permaneceu firme, porque Jó era íntegro. Oh, glória! Jó é íntegro. Jó tinha um coração puro. Então o coração de Jó, ele era permanente a Deus. Jó não queria saber o que ele perdeu. Não que ele não se importava, queridos. Ele compreendeu que ele poderia chorar pela dor, enterrar os filhos dele. Ele podia fazer qualquer coisa, viver o luto dele. Ele só não podia amaldiçoar o Deus dele.
Ele só não podia apartar da presença de Deus. Porque a salvação, querido, eu quero te lembrar que ela é individual. A salvação vem do Senhor dos Exércitos. Eu só posso ser salva quando eu declarar verdadeiramente que Deus é exclusivo salvador da minha vida. Quando eu compreender de fato a minha aliança para com o Senhor. Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa aliança é para o homem. A nossa aliança é entre eu e Jesus. É entre você e Jesus. A salvação ela é individual. Eu não posso te salvar. Deus sim pode te salvar. Deus pode te dar livramento de morte. Deus pode te tirar da catatumba. Deus pode te tirar da cadeia. Deus pode tirar você de toda intriga e confusão. Mas eu e você não temos essa capacidade. Porque o que nós mais vamos fazer é deixar mais intriga, mais adversidade, mais confusão acontecer mediante toda a tempestade. E Deus não. Ele é o único que pode nos amparar nessa hora. O único que pode nos dar livramento. O único que pode soprar nossa narina depois de morto e nos trazer de volta à vida, se Ele quiser. Porque se Ele dizer que o tempo dele se cessou, Ele não vai te trazer de volta só porque nós temos dinheiro. Ou só porque nós somos os coitadinhos. Porque nós somos pessoas trabalhadoras. Não, Deus não vai fazer isso. Tanto que Deus mostrou na vida de Jó. E ele falou, porque a gente fala, mas Deus foi muito mal. Ele permitiu o diabo ir lá destruir a vida de Jó. Ele fez isso para testificar a glória dele. Para provar que o coração do Jó não era um coração enganoso. E o diabo, ele ficou todo o tempo cutucando, atazanando, dizendo aquelas coisas só para poder confrontar Jesus. E Jesus permitiu essa passagem. Esse tempo de calamidade na vida de Jó. Permitiu esse tempo de escassez na vida de Jó. Para que quando ele tivesse abundância, ele tivesse um bom testamento, um bom testemunho vivo sobre a vida dele. E vamos ver o que diz o capítulo 3. Diz assim: depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que delas se apoderem dessas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela seja banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem citar. O monstro marinho, escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fecho as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento, porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela, porque houve regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra. Para si edificaram mausoléus,
ou com os príncipes, quem tinha ouro e encheram de prata as suas casas, ou com aborto oculto, eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados, e ali os presos juntamente repousam. E não ouve a voz do feitor, ali está tanto pequeno como grande, e o servo livre de seu senhor, porque se concede a luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela, mais do que tesouro oculto. Eles se regozijariam por um túmulo, exultariam se achasse a sepultura, porque se concede a luz do homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão, vem os gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já vem grande perturbação. Aleluia, só acender a luz. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que para sempre aí seja louvado. Que palavra abençoada. E que passagem linda, né? Como Jó, ele recita essa passagem de dor, mas com tão tamanha sabedoria. Jó poderia estar xingando, blasfemando, falando, né? Aniquilando os projetos que Deus tem sobre a vida dele. Mas na verdade não. Jó, ele descreveu ali ele como um miserável. Ele descreveu ali que se ele não tivesse nascido, talvez não teria dado tanto trabalho, né? Porque isso é um trabalho. Ele acha que é um trabalho que ele estava dando para Deus, por ele não ter conseguido, talvez de uma certa maneira, agradar a Deus. Mas não tão sabe ele que Deus todo o tempo tinha certeza do coração dele. Deus tinha certeza do coração de Jó. Deus não amaldiçoou o Jó. Deus colocou o Jó para passar uma experiência